Olá, essa é a terceira aula de banco de dados. Nela, nós vamos falar sobre os componentes do sistema gerenciador de banco de dados e também sobre a normalização dos bancos de dados. O sistema gerenciador de banco de dados, ele vai executar várias funções importantes para o banco de dados. A principal característica dele é que ele mantém a integridade dos dados, reduz a redundância e ele procura fazer com que o banco de dados seja mais otimizado possível. Algumas características, né, funções dele principais são a gestão do dicionário de dados, do armazenamento de dados e como eles vão ser apresentados na recuperação, a segurança do banco de dados, o controle de acesso, o backup e a recuperação, como vai ser feito o cuidado de guardar os dados, né? Como que eu vou conseguir armazenar e ter uma cópia de segurança para poder recuperar os meus dados. A integridade de dados, como eu falei, que é a função principal, é a integridade de dados e redução de redundância. Vai também gerenciar as linguagens de acesso ao banco de dados e as interfaces de programação necessárias para essas aplicações. Vai também estar responsável pela comunicação do banco de dados com as outras aplicações, entre os dados em si mesmo. Então, aquela primeira função é o gerenciamento de dados do dicionário de dados. O dicionário de dados, ele vai ser o elemento que vai identificar os relacionamentos principais dos elementos dos dados. Né? Todos os dados que existem no banco de dados, eles têm de alguma forma um relacionamento. E esses relacionamentos, eles ficam identificados nessa área que também é chamada de metadados, que faz a identificação das estruturas dos relacionamentos, né? E identifica eles de uma forma fácil de serem encontrados e verificados. Cada mudança que houver na estrutura do banco de dados, ela vai ser automaticamente atualizada nesse dicionário de dados. Então, tudo que for modificado, tudo que for alterado, a estrutura foi inserida uma nova tabela, foi identificado uma nova referência, isso tudo vai ser automaticamente atualizado no dicionário de dados, que é responsável justamente pela identificação dessas características de relacionamentos. O gerenciamento de armazenamento de dados é a função que procura organizar de uma maneira otimizada e tranquila, né, essa tarefa complicadíssima que é definir e programar as características dos dados físicos. Como guardar os dados físicos de uma maneira ordenada, que seja de fácil acesso, que seja segura, eh, que esteja relacionada, que seja validada, né? Então, toda essa estrutura vai ser organizada dentro dessa função do sistema gerenciador de banco de dados. O gerenciamento de dados, ele é fundamental também para o tuning de banco de dados. O tuning de banco de dados são as atividades que tornam o desempenho do banco de dados mais eficiente, né? Ou seja, ele vai se preocupar em como conseguir armazenar e recuperar os dados de uma maneira mais otimizada. Transformação e apresentação dos dados. O sistema gerenciador de banco de dados transforma os dados inseridos de uma maneira que ele fique em conformidade com o que é fundamental, né? Só que ele não cobra do usuário que ele tenha que distinguir formatos de dados físicos, lógicos, né? Ah, onde que eu guardei isso? Não. O sistema gerenciador de banco de dados vai fazer essa transformação, pega a estrutura dos dados conceituais lá definidos e vai transformar lá nos dados físicos, armazenando eles da melhor maneira possível. Ele vai formatar também os dados recuperados fisicamente para voltar para a expectativa lógica do usuário, né? Quando for apresentado de volta para o usuário, vai estar da forma com que ele inseriu anteriormente. Então, independente de como funciona
essa, esse armazenamento físico dos dados. O gerenciamento de segurança é quando o sistema de banco de dados, o gerenciador de banco de dados, cria um sistema específico para garantir a segurança tanto do usuário como da privacidade dos dados. Por exemplo, eu vou entrar no Windows Explorer do meu computador. Vou lá na pasta do banco de dados e começo a procurar dados de maneira solta. Isso o gerenciador de banco de dados não vai permitir. Ele não vai deixar aberto assim uma pasta com os arquivos todos lá. Não é assim que funciona. É tudo muito organizado de uma maneira restrita para que não prejudique, não danifique a integridade dos dados. Né? Então, as regras de segurança vão ser que o usuário vai acessar somente as informações e operações que sejam adequadas ao seu tipo, ao seu perfil de usuário do sistema. Então, um superusuário, como o gestor da empresa, ou o dono, ou a alta administração, poderiam ver todo o sistema, todos os dados dele, mas não poderiam acessar os arquivos externamente. Eles teriam que entrar no sistema gerenciador de banco de dados com suas senhas e filtrar os dados que eles quisessem. Eles teriam essa permissão. Porém, não é uma abordagem aberta que se pode acessar de qualquer lugar. Tem que usar a ferramenta justamente para manter essa segurança. O controle de acesso é exatamente alinhado com essa parte da segurança, né, em que cada usuário só vai enxergar, só vai acessar os dados que forem alinhados com o seu perfil. Também existe a função gerenciamento de backup e recuperação. O sistema gerenciador de banco de dados permite que essa construção de backup seja feita automática, que o usuário não precise se preocupar em manter a integridade dos dados. Ah, faltou energia, será que eu perdi os dados? Não, se lançou lá, o próprio sistema garante essa integridade. Ele salva, ele restaura, ele guarda uma cópia que pode ser restaurada. Né? Então, ele vai tratar essa recuperação de dados de uma maneira muito transparente, né? Então, falha de energia, uma falha no sistema, sei lá, um vendaval veio e quebrou as máquinas, mas os dados ficam protegidos, mesmo que tenha algum problema físico. O gerenciamento da integridade de dados, ele vai promover a aplicação de regras de integridade, né, reduzindo assim a redundância. Então, eu não consigo entrar com um cadastro de um fornecedor, por exemplo, com o CPF dele, se ele já estiver cadastrado. Então, essa garantia da integridade é muito importante, porque a redundância de dados, ela gera custo altíssimo para a organização, no sentido de você não ter uma, uma posição consolidada de algumas características. Por exemplo, o fornecedor. Né? Eu já comprei quantos produtos desse fornecedor? Se ele tiver cadastrado 3 vezes no meu banco de dados, eu não vou conseguir fazer essa análise. Mas se ele tiver uma vez só, eu consigo saber todas as movimentações que foram feitas com ele. A interface de comunicação do banco de dados vai ser a geração de solicitação do usuário para ambientes de rede. Então, eu posso fornecer informações do banco de dados pela internet, eu posso fazer ambientes remotos, para usuários remotos, para clientes remotos, enfim, eu posso fazer todo esse gerenciamento de redes usando o banco de dados. Os bancos de dados em nuvens, que são muito atuais, eles têm essa característica, né, de fazer todos os acessos de forma remota, mas garantindo a integridade, a segurança, o controle de redundância e todas as outras funções que foram anteriormente citadas. E, por fim, a linguagem de acesso a banco de dados. Né? Como eu já falei para vocês anteriormente, nós vamos aprender algumas questões sobre o SQL, que é a linguagem que permite desde a construção do banco de dados, a criação de suas tabelas, seu relacionamento, suas entidades, seus atributos, suas restrições, assim como inserção de dados, atualização, remoção, todas as transações necessárias e operações do banco de dados podem ser feitas por essa linguagem.
Até agora, eu falei sobre o sistema gerenciador de banco de dados e como ele tem funções fundamentais para a garantia de bom funcionamento, da melhor estrutura possível para a representação desse bom funcionamento mesmo do controle de dados, dos acessos, da segurança e tudo mais. Porém, é muito importante frisar que lá na modelagem dos dados, lá na modelagem do meu banco de dados, eu preciso me atentar a algumas questões fundamentais. Então, por exemplo, se na hora de criar a entidade, o relacionamento, eu cometer alguma construção indevida, em que dados acabem sendo duplicados ou ficarem redundantes no lugar errado, eu vou acabar reduzindo o melhor funcionamento possível do meu sistema gerenciador de banco de dados. O sistema gerenciador ele gerencia. Quem cria o banco de dados é que vai definir as melhores práticas. Então, a normalização ela é uma boa prática dentro da construção do banco de dados. Ela vai se dividir em três formas, as três formas normais. Alguns autores citam até 5 formas normais, mas no fim elas acabam sendo uma melhoria das anteriores. Então, como funciona isso? A normalização, ela é o processo de modelar o banco de dados, reduzindo a redundância, em que eu me preocupo em definir as relações de uma forma a decompor elas para que elas não fiquem juntando dados de maneira indevida. Então, como fica isso? A primeira forma normal, ela vai fazer a separação dos atributos e valores da melhor maneira possível. Então, por exemplo, aqui, a tabela pessoas. Eu falo que ela tem um ID, né, um código, uma identificação, o nome, o endereço e o telefone. Porém, o que acontece? Algumas pessoas têm mais de um telefone. Então, se eu colocar dentro de uma tabela específica o identificador, o nome, o endereço e vários telefones, na hora de buscar, o processo não fica tão otimizado. Porque se eu tiver a identificação dessa pessoa e uma tabela separada para a identificação da pessoa e cada telefone, eu consigo, de uma maneira muito mais rápida, eh, identificar e localizar esse telefone. A gente chama isso de atributo multivalorado. Então, por exemplo, o telefone ele pode ter vários valores. Então, o que eu faria? Eu quebraria, né, essa tabela em duas, faria a primeira com a identificação da pessoa, o nome e o endereço, e a segunda eu usaria aquele ID da pessoa ali para fazer uma ligação, para fazer um relacionamento entre essa segunda tabela e o telefone, né? Então, para cada telefone da pessoa, tem a identificação dela e o telefone, a identificação dela e o telefone. Então, essa é a primeira forma normal, ela quebra esse atributo multivalorado. A segunda forma normal, ela fica muito preocupada em identificação de colunas que não são funcionalmente dependentes da chave primária. Aquele ID do exemplo 1, aquele ID é a chave primária daquela tabela. Tá? Então, aqui esse exemplo, alunos curso, eu tenho o ID do aluno, o ID do curso, mais a nota, mais a descrição do curso. A tabela descrição do curso vai depender da chave primária ID do curso. Ou seja, não tem necessidade dessa descrição do curso estar dentro dessa tabela. Eu posso mostrar lá no final essa descrição, mas ela não precisa estar dentro. Cada aluno eu vou ter lá. João faz o curso de ciência da computação e a descrição do curso, né? A disciplina algoritmos e blá, 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 blá. Não tem necessidade de descrever o curso para cada elemento da tabela. Então, eu posso ter uma nova tabela que tem a identificação do curso e as descrições. E aí, quando eu puxo a identificação do curso, eu já vinculo esse elemento. Então, eu reduzo essa redundância. Não vou ter a descrição de curso dentro de cada aluno. Não, ela vai estar numa tabela separada e através dessa chave secundária aqui, dessa chave específica para o curso, é que ela vai aparecer dentro da minha análise dos dados.
Ou seja, nessa criação de uma nova tabela, eu vou quebrar essa estrutura inicial, vou fazer uma tabela específica para aluno, cursos, né, relacionamento entre eles, na verdade, em que eu vou ter o ID do aluno, o ID do curso e a nota. E aí eu vou ter uma nova tabela chamada cursos e vou ter o identificador do curso e a descrição. Então, quando eu chamo o ID do curso, ele já vai estar vinculado à descrição. Mas, Krishna, me diz uma coisa, eu estou criando um monte de tabela, isso não é ruim? Não é, porque é melhor que eu tenha várias tabelas, cada uma com as suas descrições, e só vincule as chaves e os identificadores, do que de fato eu ter um monte de dados dentro de uma única tabela, deixando o processo lento e a forma de encontrar essas informações muito mais é, difícil de se encontrar de fato. Essa então foi a segunda forma normal. Então, até aqui, a gente foi fazendo essa quebra, né, essa identificação das redundâncias. A primeira forma normal é lá dentro ah, da tabela de identificação principal, os atributos multivalorados. Depois que eu faço isso, eu não vou fazer a segunda forma normal sem ter feito a primeira, sem ter verificado se existem atributos multivalorados que estão vinculados à chave principal. Agora, na segunda forma normal, eu não vou estar trabalhando diretamente com a chave primária. Então, o ID do curso não é uma chave primária. A chave primária é o ID do aluno, né? Então, nesse caso, eu vou estar trabalhando com uma outra chave, né, um outro código, que vai, ele sim está vinculado à chave primária, ID do curso e a ID do aluno. Porém, a descrição, ela não é uma chave principal. A terceira forma normal é da mesma forma que a segunda, eu já tenho que ter feito essa análise inicial de primeira e segunda forma normal para que eu possa fazer a análise da terceira forma normal. Então, os atributos não chave de uma tabela podem ser mutuamente independentes e dependentes unicamente de uma chave primária. Então, por exemplo, um atributo B é funcionalmente dependente de A. E C, e somente C, né, para cada valor A, existe um valor B. Então, nesse exemplo que eu vou mostrar agora, para atingir essa forma normal, é preciso identificar as colunas, né, de uma maneira observando as dependências umas das outras. Então, por exemplo, aqui, funcionários. Eu tenho o ID de funcionários, o nome do funcionário, o ID do cargo e a descrição do cargo. Então, eu tenho lá, João da Silva é operador, e o operador é o cargo que dirige um equipamento e utiliza uma máquina. Então, essa descrição de cargo, se para cada funcionário, se para cada operador eu tiver que descrever o cargo, fica muito difícil essa busca, vai ficar redundante, vai ter isso escrito em N funcionários dentro do meu banco de dados. Então, como ficaria essa representação? Funcionários, o ID dele, o nome e o cargo, e numa outra tabela, o ID do cargo mais a descrição, o que faria com que eu conseguisse saber a descrição do cargo, com certeza, porém ela não estaria armazenada dentro da tabela de funcionários, né? E todo o processo não estaria resolvido. Então, gente, nessa terceira aula, a gente percebeu que todo o processo, toda a estrutura de construção do banco de dados, ela deve ser, primeiro, construída conceitualmente. Depois eu preciso, na hora de fazer a modelagem interna, eu preciso pensar em cada um dos elementos, cada uma das entidades e dos relacionamentos. E a partir desses relacionamentos, eu preciso saber se há redundância dentro dos dados que ficarão armazenados nesse relacionamento. Se houver redundância,
eu devo aplicar as formas normais para analisar cada um deles e eliminar toda a redundância possível para otimizar esses resultados. Essa foi a aula de Sistema Gerenciador de Banco de Dados e formas normais. A próxima aula vai ser sobre a construção no SQL. Até mais.